Te agradeço pela vida, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua bondade. Muito obrigado, meu Pai, por nos dar condição de mais um dia. Que o Senhor nos guie, nos dê saúde, nos dê força. Toque em nós, meu Pai. Tira tudo aquilo que não te agrada. Arranca toda enfermidade do nosso corpo, do nosso ser. No nome de Jesus. Venha fazer uma obra gloriosa. Nos dá força para termos, ó Deus querido, condições de vencer todas as dificuldades e obstáculos. Agora eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um dos alunos, a nossa vida, porque também sou teu aluno. Pai querido, ilumina o nosso entendimento para que a gente possa compreender as Escrituras, que hoje nós possamos chegar ao Pai querido, ao denominador comum dessa disciplina. Se revela ao Espírito Santo em nossos corações e continue nos guiando dentro das Sagradas Escrituras para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço e crendo eu te agradeço. Amém. Página 99, irmãos. Eu vou dar um apanhado de tudo isso aqui. Nessas últimas aulas, nós estamos falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, mas eu acho que ficou bem definido. O que é pecar contra o Espírito Santo? É atribuir, né, a ele um adjetivo que não seja voltado a ele. A blasfêmia em si, né, é falar contra e de forma pejorativa, assim como nós temos visto aí algumas pessoas. Eu queria poder citar nomes, né? Mas não há possibilidade. Existe muita coisa acontecendo no nosso meio cristão hoje, e eu estava vendo aí alguns irmãos que já foram cristãos, continuam ainda, se dizem cristãos, mas falam tanta abobrinha nesses podcasts, tanta besteira, falando contra Deus, falando contra a pessoa de Jesus e falando até contra o Espírito Santo. Eu vi um camarada aí que dá até nojo do que ele fala, né? E não dá nem... Aí eu ia falar assim, vamos orar por ele. O Espírito Santo me proibiu até de pedir oração porque ele pecou contra o Espírito de Deus. Pelo jeito que ele fala, entendeu? É um camarada que teve a capacidade, eu tenho medo até de reproduzir o que ele fala, de falar que o Espírito Santo fez José de corno. Você tem uma base. Olha que linguajar que o camarada usa, se não é um endemoniado. É um endemoniado. Esse já pecou contra o Espírito Santo. E não tem nem como ele se arrepender disso. Ele é convicto nisso. Isso mostra que ele pecou contra o Espírito Santo. Que a pessoa morre espiritualmente, como nós já estudamos, né? O que acontece nessa questão? Na página 99 diz isso aí, pecado contra o Espírito Santo. Mostra a criatura sem o intercessor. Se você pecar contra o Espírito Santo, ele é o único que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Quem é, então, que vai nos convencer que estamos errados? Nós ficamos convictos do pecado e não convencido. Aí nós somos convictos no pecado e que o pecado ainda é certo. É o que aconteceu com esse camarada e a gente vê com muitos aí. O que ocorre? A blasfêmia contra o Espírito Santo, então é um pecado sem perdão. Já falei sobre outros dois, que é o pecado que, se você não se arrepender, sem arrependimento não há remissão de pecado, né? Que é esse o pecado. E se você também não perdoar. Se você não perdoar, você não é perdoado. Essa é uma regra que Jesus falou. Jesus, com seus discípulos, disse, vocês precisam perdoar para serem perdoados. E o próprio Pai Nosso, quando nós oramos, o que diz? Perdoa as minhas ofensas ou dívidas, assim como eu perdoo aquele que me ofende ou que me deve. Então, é muito importante a gente compreender que existem essas coisas que precisam estar dentro de nós. O seio de um cristão, o cristão de Deus, uma pessoa de Deus, que tem o Espírito de Deus, ele não carrega rancor, não carrega mágoa, ele não consegue arrastar essas coisas. O Espírito Santo não deixa a gente carregar. Tá entendendo? Eu tenho sido chamado de tolo por algumas pessoas que falam assim, mas como que você consegue conviver, né? Conversar bem, tratar bem a pessoa que te fez isso? Falei, irmão, é um ato de Deus, nem eu sei responder. É uma obra do Espírito Santo, porque é assim que o cristão deve agir. Eu não faço isso por dever, é automático em mim. Está automático. Por que está automático? Porque é uma construção. O Espírito Santo, ao longo desses anos, construiu isso em mim, de forma que eu não consigo carregar a mágoa
guardar essas coisas dentro do meu coração de forma alguma. Não há como a gente carregar. E eu acredito que os irmãos também têm essa experiência, né? É breve ali, isso não quer dizer que a gente não fique nervoso, que a gente não se entristeça, que a gente não se magoe, mas a mágoa não fica dentro de nós. Há um ditado no mundo que diz que o passarinho voar sobre a nossa cabeça até pode fazer ninho só se a gente deixar. Então, é essa a grande realidade. Então, tem coisas que a gente não deve deixar fazer ninho em nós. Se não é bom, não é bom ter ninho, não é bom ter morada em nós. Existe o visitante e o habitante. O que você quer que habite em você? Alguns sentimentos te visitam. A fúria, a ira, a cólera, o nervosismo, a tristeza, a mágoa, a angústia. Isso é visitante, não é habitante. Isso é fase. E todos nós vamos passar por isso, somos humanos. Vamos entristecer, vamos chorar, vamos nos sentir ofendidos, humilhados, magoados, desamparados, perplexos. Porém, nós não vamos deixar essas coisas aninhar dentro de nós. Eu estou passando uma má fase. Eu não sou uma má fase. Ser e estar é totalmente coisas opostas. São diferentes. Você não é Você pode amargar uma derrota. Agora, ser um derrotado é diferente. Você ser derrotado em uma situação é uma coisa. Agora, você se vestir de um derrotado, aí é outra coisa, irmão. Porque aí está no que você é e em que situação você está. Então, precisa entender quando eu estou e quando eu sou. Tudo que eu estou é para transformar o que eu sou. Deixa eu interpretar isso de uma forma mais clara para vocês. As lutas vêm, o monstro te morde para ver se você vira monstro. Lembra lá de Paulo na ilha de Melita, lá em Malta? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Quando o navio dele naufragou, com aquelas 276 almas, foi parar numa ilha. Aí a Bíblia diz que uma víbora acometeu-lhe a mão, picou ele. O que as pessoas ficaram olhando? Para ver se ele inchasse e morria. E isso não aconteceu. Quando você não se transforma no animal que te picou, que te acometeu, na coisa que te feriu, então você vive. Eles esperavam, antes de que ele morresse, ele inchasse. Não inchou. Por que ele ia inchar? Porque o veneno ia passar a fazer parte dele. Só tem um jeito dele inchar depois de ser picado por uma víbora. O veneno corre pela corrente sanguínea e passa a ser parte daquele corpo, cientificamente falando. Como o veneno ficou separado do corpo, ficou no corpo, mas separado, ele não inchou e, por isso, não morreu. Então, o que acontece conosco, nós devemos sempre colocar na coluna do estar. Ó, eu estou passando por isso agora. Eu estou triste. Eu não sou triste. Eu estou fraco, mas não sou fraco. Entendeu? Então, quando a gente põe isso daí numa devida ordem, a gente consegue avançar. Então, é muito importante. Isso aí, eu vejo os cristãos de hoje, o que nós chamamos de domínio próprio, que é um fruto do Espírito, que nós vamos ver logo a seguir aí, o domínio próprio, o mundo tem feito curso chamado inteligência emocional. O mundo chama de inteligência emocional, nós chamamos de domínio próprio, que só o Espírito Santo pode nos dar. Que o verdadeiro domínio próprio é você não se contaminar mesmo. Não é fingir que eu sou manso, porque tem muita gente fingindo que é manso, fingindo que é humilde, fingindo que sabe lidar com os problemas da vida, mas por dentro está se estourando, está se acabando, está se detonando. Isso é mentira. Isso é ser um sepulcro caiado, é ser hipócrita. Se está fraco, se está passando por um momento difícil, tem que assumir isso diante de Deus. Não é diante dos homens, mas diante de Deus tem que assumir. Nós precisamos ser o que verdadeiramente somos. E o Espírito Santo nos leva a isso. Então,
o pecado contra o Espírito Santo, nós estamos falando sobre a criatura ser o intercessor. Seria, na verdade, uma catástrofe para nós ficar sem a presença do Espírito Santo, porque ninguém mais nos convenceria do nosso pecado, automaticamente morreríamos no pecado, e a morte, e o salário do pecado é a morte. Que morte? A morte eterna, a separação eterna entre a nossa alma, o nosso ser e Deus. Então, nós já aprendemos que pecando o homem contra Deus, contra Jesus, nesse quesito, lhe será perdoado. Até onde, então? Isso aí me mostra que há um limite. Até onde eu posso ir com a questão do pecado? Até onde eu posso ir com a vida de pecado? O corpo do pecado. Então, eu preciso compreender isso. Eu tenho um ser dentro de mim, né, que é a pessoa de Deus, representada pelo Espírito Santo, e eu preciso tomar cuidado para que eu não peque contra ele e, vindo a pecar, tenha como resultado a morte, a separação absoluta da pessoa de Deus. Pode um cristão blasfemar contra o Espírito Santo? Na página 100, lá no rodapé, é o que está escrito. Pode um cristão blasfemar contra o Espírito Santo? Essa pergunta aí, irmão, é uma pergunta que hoje, nos dias de hoje, as pessoas respondem superficialmente. Se eu entender que cristão é todo aquele que está dentro da igreja, de forma geral, que todos são cristãos de verdade, então eu vou dizer assim, não pode. Não pode. O cristão não peca contra o Espírito Santo. Mas se eu entender que nem todos que estão na igreja e que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, então eu vou entender que pode algumas pessoas que dizem que são cristãos pecar contra o Espírito Santo. Agora, um cristão mesmo jamais poderá, porque ele é cristão. Não dá. Uma árvore boa não pode produzir mau fruto. Foi Jesus que ensinou. Essa é a maior doutrina da questão da salvação. Entendeu? A doutrina da salvação está baseada justamente nisso. Uma árvore boa não pode dar mau fruto. Então, você não espera que um cristão de verdade peque contra o Espírito Santo. Faça algumas coisas que nós estamos vendo aí nas redes sociais. Um cristão de verdade não se comporta assim. O comportamento da pessoa remete-nos a pensar que tal pessoa não é um cristão de verdade. Pode estar com a Bíblia, pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pode ser profundo na Escritura, pode ser ou viver no monte orando, pode fazer o que, mas não é um cristão da verdade, porque o fruto não aponta para isso. Então, é essa a realidade. Nem todo mundo que está dentro da igreja é igreja. Nem todo mundo que está no nosso meio é de verdade um cristão. Você vai ver pelo fruto. Porque Jesus diz, pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. O joio parece com o trigo, de longe. Bateu o olho, tudo é trigo. Mas quando você chega perto, vai fazer, pega na planta, você vai ver que a diferença. Irmã Claudete? Paz Senhor a todos. Amém. Queria saber se a rejeição de Saul por Deus tem alguma coisa, tem relação ao pecado contra o Espírito Santo. Porque Saul pecou várias vezes e Deus sempre teve misericórdia, né? Aí chegou uma hora que Saul pediu perdão para Deus e Deus disse que havia rejeitado ele por causa dos pecados dele. Será que tem alguma relação com o pecado contra o Espírito Santo, dessa rejeição de Deus por Saul? Uma ótima pergunta. Com certeza, não há essa questão do pecado contra o Espírito Santo nesse sentido. Mas há, por inferência, eu estou dizendo assim, o pecado direto contra o Espírito Santo, no caso. Direto, ele pecar diretamente. Mas indiretamente há. Porque quando Deus rejeita Saul, Saul vinha fazendo inadvertidas vezes coisas que não agradavam a Deus, e quando ele consulta a pitonisa de Endor, ele comete um dos maiores erros da vida dele. Sendo ele ciente do que era Deus, do que representava Deus, ele vai consultar praticamente a feitiçaria
para poder ter acesso a Deus. Olha por onde ele vai. Ele rejeita a presença de Deus, o sacerdócio, porque por ele ser rei, já existia sacerdotes naquele tempo. Por que ele não consultou um sacerdote para ouvir a palavra de Deus? Ou esperou, né, a manifestação de um próximo profeta? Ele vai lá atrás da pitonisa de Endor, uma feiticeira. Ele atribui a um espírito que aparece, que ele não vê, mas é descrito por essa feiticeira. Ó, estou vendo o ancião, como que é esse espírito? Mostra que ele não está vendo. Quem está vendo é ela. E ela não tem acesso a Deus. Então, ela descreve, né, maliciosamente, malignamente, um ancião de dias, e ele que fala que é Samuel. E vendo ele que era Samuel, é lógico que não é Samuel, porque não tem como os mortos voltarem, né? Mas ele descreve. Então, esse contato com o mundo da magia negra é um pecado contra o Espírito Santo para alguém que já conhece a palavra de Deus, para alguém que já experimentou. Aí nós voltamos. Por que eu disse isso? Porque quando a senhora perguntou, irmã Claudete, eu lembrei do que está escrito lá em Hebreus 6. Né? É impossível que aquele que já experimentou da glória, Saul já tinha experimentado, quando ele viu os profetas profetizando e queria profetizar, aí o profeta disse, ó, o Espírito de Deus virá sobre ti e te transformará no outro homem, e aí você profetizará com eles. Então ele experimentou a glória de Deus, aí a Bíblia diz, recaia, torne a ser renovado para arrependimento. Isso é impossível, porque ele experimentou a glória de Deus. Saul experimentou, diferentemente de Davi. Embora seja cheio também do Espírito Santo em algumas ocasiões, mas independente de Davi, Saul teve um privilégio que Davi não teve. Davi não foi profeta. Davi não vivenciou isso que Saul vivenciou. E outra coisa, por que a rejeição? Aí há dois aspectos. Esse do pecado contra, ele pecar contra a presença de Deus, contra o Espírito de Deus, e Deus conhecia o coração de Saul. O que Saul fazia, irmãos? Saul era inclinado a pecar. Saul nunca ia parar de pecar. Porque para ele, em qualquer momento que ele tivesse aflito, o que ele fazia? Tudo ao contrário do que Deus mandou. Tanto que no dia da rejeição dele, que não foi só no fato da pitonisa, eu citei a pitonisa porque é algo espiritual, a rejeição dele se deu depois do rei Ameleque, que Deus mandou ele matar todos, e ele poupou Agag, né? Poupou o rei, poupou o gado, ainda falou para o profeta, não, é que eu guardei uns aí para sacrificar o Senhor. E foi onde Deus disse, eu quero obediência e não sacrifício, eu rejeito o seu sacrifício, rejeitado foi o teu reino. Foi naquele momento que o profeta disse, você foi rejeitado e acabou. Por quê? Porque ele vivia em constante desobediência. Não uma desobediência no dia a dia, porque se for olhar na desobediência do dia a dia, nós pecamos tanto com desobediências, né? De não andar 100% dentro da palavra, estar fazendo conforme. Não é esse caso. É a desobediência daquilo que Deus te deu uma ordem direta. Se Deus te falou diretamente, vai e faça, você precisa ir fazer. Se caso você não faça, todos que Deus deu uma ordem direta, olha na Bíblia, nas histórias da Bíblia, me lembrei agora, olha o profeta Jonas. Deus não deu uma ordem direta? O que aconteceu? Não, Deus revirou o mar, Deus jogou ele dentro das águas tempestuosas. O peixe não é um castigo, é a misericórdia de Deus, né? Se você olhar, o peixe, porque pensa num cara cair no mar em fúria. No mar calmo, no meio do mar, já está morto. E em fúria, então, em tempestade. O peixe ainda foi um ato de misericórdia. Vou dar uma oportunidade, vamos ver o que ele vai fazer. Foi para o ventre do peixe, sem morrer, preservado lá, aonde ele clamou. Foi de lá do ventre do peixe que ele clamou ao Senhor. Né? Então, você vê. Mas olha o que Deus fez por causa de uma desobediência. Uma desobediência. Porque estava voltado para a ordem direta de Deus. Eu costumo falar para os irmãos, nós pecamos sempre. Porque conhecemos a palavra e às vezes cometemos alguns atos que não condiz a palavra, fazemos algumas coisas que não agradam a Deus, tal. Mas quando você peca com a ordem direta, Deus já colocou no teu coração.
Ó, vai lá e prega, vai lá e faz, vai lá e fala. Chega uma hora, irmão, que não tem mais jeito. Que Deus não é menino. Deus, apesar de ser considerado pai, ele não é como o nosso pai, que vai falando, falando, falando e falando. Você entra em desobediência, daqui a pouco você está preso, o pai vai visitar na cadeia. Deus não é nada disso, não. A Bíblia diz que o rebelde é bastardo, e Deus não tem filho bastardo. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Ser rebelde contra o Senhor, é exatamente isso. Ser rebelde contra o Senhor é se levantar contra uma ordem divina expressada por Ele. São aquelas coisas que Deus coloca no nosso coração através do Espírito Santo e a gente não faz. Se rebela, protela, faz o que Jonas fez. E o preço é alto. Porque tem uma hora que Deus não vai mais falar. Deus vai parar de falar, Deus vai parar de... E Deus vai te deixar de lado. É como, por exemplo, Romanos 1. Nós lembramos só da questão homoafetiva lá. Mas não, lá não está falando só disso. Lá está falando de algumas coisas muito importantes. Que Deus entregue esse tipo de coração às suas próprias paixões. Isso é perigoso. Entendeu? Aí vem Paulo renovando isso, falando para Timóteo. Ó, homens obstinados, amantes de si mesmo. Aí, pelo que amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. A graça de Deus não vai atraí-los mais. Porque eles terão seus mestres segundo aquilo que eles vivem, que não contrariam, que não confrontam o seu modo de viver. Doutor conforme a sua concupiscência. O que é isso? São homens, meus mestres, que não confrontam o meu modo de vida. E não é isso que a gente tem visto aí em muitas vidas, muitas igrejas? O cara vai para o culto, acha que o pastor é um cavalo, o pastor é ignorante, o pastor é bruto. Ele muda de igreja. Por quê? Porque o pastor está pegando no pé. O pastor está falando para ele não ficar pegando as menininhas na igreja, para não ficar, né, namorando com todo mundo, para ele esperar em Deus. Ele já acha que o pastor está querendo se meter na vida dele. Ele gosta mais daquela igreja que o pastor já vai falar, não, irmão, a vida é sua, você vive e Deus sabe de tudo. Então, ele prefere esse, que não confronta o estado de pecado que ele vive. Então, voltando à resposta aí de Saul, é justamente isso. Além dele pecar contra a pessoa do Espírito de Deus, consultando Deus estranho, né? Ainda que foi numa hora de... Ele ainda, por cima, era um homem inclinado a desobedecer sempre. Ele não desobedeceu uma vez. As ordens diretas de Deus, ele desobedecia sempre. Deus sabia que se preservasse Saul, acontecesse qualquer outro problema, onde Saul ia, se agora ele foi na macumba, daqui a pouco ele estava tocando atabaque. Entendeu? Vamos pôr assim, consultando Deus estranho. Não estou ferindo a religião de ninguém, cada um tem sua fé. Mas eu digo assim, Deus não divide a sua glória com outro. Ou você é de Deus, do cristianismo, ou você é da Umbanda, ou você é do Candomblé, ou você é do Seixonoye, ou você é budista, ou você é hinduísta. Você precisa decidir quem que você é. Mas Deus não quer ser mais um na lista de ninguém. Deus não quer ser mais um Deus. Ou ele é o único Deus, ou ele não é Deus na sua vida. Então, Deus deixa isso muito claro. Isaías, capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória não dou a outro, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Acabou. Isaías 42, 8, é isso que diz lá. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tanto que o Pai Nosso termina. Toda honra, toda glória e todo poder pertence a Deus. É dele. A ele seja dado todo. Então, essa é importante. Aí nós vamos entrar aí no finalzinho da página aí, irmão, a página 100, a respeito do fruto, o fruto, não os frutos, né? Não está no plural, o fruto do Espírito, que se divide aí em várias características, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, Gálatas 5:22. Ok? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é fruto do Espírito. Por que que vem falando sobre fruto? Porque leva um tempo para se ter também. Leva um tempo. Você pode ter o fruto, mas não está maduro, você não amadureceu, não encontrou maturidade ainda o suficiente para esse fruto estar aí visivelmente na sua vida, a gente consegue enxergar isso de longe na sua vida. Não tem como. Porque isso leva tempo. É uma obra do Espírito Santo diária na vida. E aí, para baixo, nas páginas, eu vou falando a respeito disso. O fruto e os frutos. Mencionado na Escritura, especialmente no Novo Testamento, você não vai ver isso em lugar nenhum, são qualidades morais e espirituais cultivadas pelo Espírito de Deus na personalidade cristã. Nenhum outro ser tem. Só o cristão. Aí, lembra do que nós falamos logo no início da aula? A árvore boa dá bom fruto. Só existe esse fruto no verdadeiro cristão. Não pode ter isso em outra pessoa. Outra pessoa não tem isso. Pode fazer o curso de inteligência emocional, mas por dentro. Você pode fingir ser manso. Pode fingir ser humilde, temperante. Pode fingir. Mas Deus sabe verdadeiramente quem você é. É a mesma coisa, eu preciso desse emprego, então vou engolir nesse sapo. Mas por dentro você quer matar o encarregado, quer botar fogo no carro do patrão. Então você não é isso. Você é um terrorista. Só está fingindo porque precisa do emprego. E com Deus isso não funciona. Não dá para fingir ser cristão, não dá para fingir ser crente. Ou você é, ou você não é. Porque Deus conhece. Há um verso em Timóteo que diz: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, não dá para dizer que é cristão e viver uma vida, contudo, iníqua. Esse Espírito que fala aqui, ele cultiva dentro de nós esse fruto, é esse tempo de amadurecimento. Então, eu não sou manso agora porque tenho o Espírito Santo. Ele vai fazer um processo na minha vida que vai me levar a alcançar a mansidão. Vai me levar a alcançar a fé. Que a fé, você já viu que a fé é mencionada no dom do Espírito Santo, é um dos dons espirituais, e também é um fruto. A fé, olha só, irmão, a importância disso. A fé não é só um dom do Espírito Santo, está lá nos dons espirituais. Nos 9 dons do Espírito, está a fé. Mas também é um dos frutos. Então, é o fruto, faz parte do fruto do Espírito Santo. Então, não existe um cristão sem fé, porque é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então, vamos lá. O fruto do Espírito é o resultado da vida dos que participam da natureza divina. No meio da página 101 aí, se eu não me engano. 103. Essa epígrafe, certo? O fruto é o resultado da vida dos que participam da natureza divina. A natureza espiritual. Um crente carnal tem fruto do Espírito Santo? Não. Ele precisa participar da natureza divina. Quando você vê esse fruto na vida das pessoas, significa que ela participa da mesma natureza de Deus. E se não há naturalidade, porque quando eu falo dessa natureza aqui, eu estou falando de originalidade, de gênero. Então, de onde veio esse ser humano? De Deus. Eu conheço ele por onde? Pelo fruto. O fruto mostra que ele é um ser diferente dos demais. Então, a diferença não está no que você come, no que você veste, no que você calça. A diferença está no que você vive, no que você é. Por isso nós vemos os escândalos. Terno e gravata, mas rouba. É desonesto, mente, trapaceia, é um 71, está na prostituição, engana. Você está entendendo? Porque é o fruto que vai caracterizar a natureza divina ou não.
Ele não é uma bênção porque fala bonito, fala grosso, porque tem uma boa palavra, porque tem uma boa dicção, porque é eloquente. Ele é uma bênção por causa do fruto do Espírito Santo que está nele. Isso me mostra que ele participa da natureza divina. Isso é muito importante, porque Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e vocês estão ligados em mim. E se tiver ligado em mim e não der fruto, corta e lança no fogo. Agora, se der fruto, o Pai vai dar uma podada para que dê mais. Quem tem fruto, não tem um fruto que estaciona, tem um fruto que a cada dia vai crescendo, vai aperfeiçoando cada vez mais. Também não há uma zona de conforto, uma confortabilidade dentro daquilo que temos. O fruto do Espírito Santo são mencionados em outras passagens das Escrituras, porque referem a outras operações do Espírito de Deus na vida do cristão. Então, o viver diário do cristão está voltado a esse fruto. Aonde se alguém perguntar para você como você identifica o cristão, pela carteirinha que ele está usando, a Bíblia debaixo do braço, por ele pregar bonito, ensinar bonito, por ele falar bonito, por ele cantar bonito, por ele frequentar a igreja todos os dias, por ele estar no monte orando, por ele orar todos os dias. Não. Cristão, quando nós entramos nesse ponto, nós vamos entender que a única e verdadeira identidade de um cristão é através do fruto, só pelo fruto. Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. Essa árvore é de Deus. Por quê? Porque o fruto é de Deus. Só Deus pode fazer isso aí. Só Deus faz esse cara aí ser enganado e continuar amigo. Ser enganado e perdoar. Ser traído e continuar tratando bem. Só Deus. Então, é por esse fruto. Essa árvore é de Deus por causa desse fruto. Não é pelo terno, a gravata. Não que eu não estou dizendo que não tenha que ter uma decência, tem que ter, sim, senhor. Né? Se você está num lugar que te exige isso, então você tem que trabalhar dentro daquilo que está sendo colocado à mesa, mas não podemos julgar as pessoas pelo que elas vestem e comem. No caso do cristão, a natureza divina é expressada no fruto do Espírito. Aí, quando nós entramos na página 104, se eu não me engano, ou 105, 104, eu venho definindo cada fruto desse. O primeiro na lista aí é o fruto ágape, o amor, a caridade, né? Do grego caris, né? Saber dessa questão do amor aí, nós remete àquela passagem de 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo fala sobre a excelência do amor, que é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não profana, não se soberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses próprios, não se exespera, não ressente mal, não se alegra com a injustiça. Esse é o fruto. Quando eu falo de amor, irmão, ele também engole todos os demais frutos. Quem ama é manso. Quem ama pratica caridade. Quem ama perdoa. Quem ama crê. Porque o amor tudo suporta, tudo crê. Então, o amor é o fruto excelente. Se houver o amor, não precisa nem de dom. O amor é o vínculo da perfeição, porque Deus é amor. Que tipo de amor? Amor sacrificial. Não importa se você merece ou não, Deus te ama. Mesmo sem merecer. É esse amor que nós estamos falando, não o amor do homem, que é um amor trocado em miúdos. Eu te amo porque você me traz alguns benefícios. Esse é o amor do homem. Esse é um amor, na verdade, rejeitado por Deus. É o amor conveniente. Enquanto há uma conveniência, existe esse amor. Mas o amor de Deus é um amor diferente. É um amor que ultrapassa. Independente de você merecer ou não, Deus te ama e acabou. Aí mais uma resposta dentro da pergunta de Saul. Por que Deus deu tanto tempo sabendo que Saul era assim? Porque Deus ama. Isso é uma resposta do amor de Deus. Para Saul não dizer, eu não tive uma oportunidade. Ele teve 1000. Teve 1 milhão. Entendeu? Como qualquer outro ser humano. Os 2 ladrões da cruz não tiveram a mesma oportunidade? Mas um fez bom uso dela, outro não. E o outro não por quê? Porque se ensoberbeceu. Está aqui porque merece.
O outro disse, não, nós merecemos estar aqui. Ele não. Reconheceu que Jesus era inocente. Então, o amor de Deus alcançou. O amor de Deus foi oferecido àqueles dois homens, não foi? De igual modo. Mas quem fez bom uso desse amor? Então, o amor de Deus, Deus amou o mundo. Deus ofereceu esse amor a todo o mundo. Mas vamos ver quem vai fazer bom uso desse amor. Essa é a realidade. O amor é ofertado a todos. Então, quando nós falamos do amor, diz assim, ó, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão as profecias, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará. O amor é o solo onde se cultiva todas as demais virtudes espirituais. Ou seja, aleluia. Eu falei isso, eu senti fortemente a presença de Deus, algo muito profundo, que muitos hoje, pregadores, pastores, profetas, esqueceram. Essa frase é a frase de tudo, irmãos, na teologia. O amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes espirituais. Ou seja, todos os dons, todas as magnitudes, a excelência da palavra, se não exercida com amor, é inútil. É inútil. Ou seja, o dom da palavra tem que ser por amor. Eu tenho que pregar por amor, ensinar por amor, orar com amor, evangelizar com amor, visitar com amor, ir para o culto com amor. Se for sem amor, é melhor ficar em casa. Porque ele é o solo. Qualquer virtude espiritual que eu tenha, o dom da ciência, ainda que eu... Entende agora de onde nasceu essa revelação? Esse versículo é a revelação de Paulo. Ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, o que Paulo está dizendo? Se eu fosse o melhor pregador, 10 anos na revista ICP, o melhor pregador do mundo, o melhor orador, ganhando almas, o maior ganhador de almas, se não for por amor, de nada adiantaria. Porque o amor é o solo que cultiva essas virtudes espirituais. Quantas pessoas não pregam mais por amor, não ensinam mais por amor, não cultuam mais por amor, não dirigem mais a igreja com amor, não lideram mais com amor, não vão mais para o culto com amor. Sem amor, irmão, nada feito. Essa é a realidade. O amor é o solo. Isso me mostra que eu posso estar cheio das virtudes. Isso não quer dizer que elas não sejam reais. Elas serão usadas, Deus será glorificado, mas eu ficarei de fora. Porque o que cultiva essas virtudes na minha vida, o dom da palavra da ciência, o discernimento do Espírito, é o amor. Então, eu preciso entender que eu tenho que fazer tudo isso por amor. Eu exorto a igreja com amor. Qual a finalidade? Eu quero ver a igreja se converter de verdade. Eu quero ver os irmãos sair do seu mau caminho e quero sair do mau caminho também. Porque quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou pregando para as pessoas, eu estou pregando para mim mesmo também. Quando eu estou falando da palavra de Deus, eu também sou o primeiro a ser ministrado por aquilo que eu ministro. Mas parece que esses homens são donos da verdade, donos da palavra. Usam os seus dons de forma terrível. Porque está sendo cultivado em solo diferente. Nós estamos vendo dons sendo cultivados no solo da soberba. Alguns homens dizem, eu sou profeta, eu revelo RG, CPF. Revelar o CPF de alguém muda a vida dele para quê? O que muda? Então, irmão, a gente precisa ter muito cuidado e compreender isso aí. Olha o que o Espírito Santo fala para nós. Ame. Ame. E esse amor não é qualquer amor. É o amor de Jesus. De Jesus. Jesus amou os dois ladrões de igualmente. Ou pensa que Jesus só amou aquele que ele pôde salvar? Amou o outro também. Jesus se entristeceu por não ter conseguido salvar o outro. Tem que ter esse sentimento em nós. Nós não podemos ter o sentimento, o cara rejeitou a palavra, o problema dele. Foi pregado, tem crente que fala isso, né? Ah, eu falei tanto, morreu lá porque quis. Parece que fica alegre de ver o camarada que não aceitou Jesus e agora morreu e foi para o inferno. Parece que ele sente alegria. Ele rejeitou o problema dele. Não é problema dele, não. Tem que doer no nosso coração se temos o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não vai jogar ninguém no inferno feliz.
Vai ser muito triste para Deus. Deus, não, do mesmo jeito que ele se alegra quando uma alma se arrepende, ele se entristece quando uma não se arrepende. Deus não tem rejeitar Saul não foi uma coisa fácil para Deus. Por isso que ele demorou. Mais uma resposta aí, ó, aquele arrepio. Por isso que Deus não fez isso logo com Saul. Por que Deus deu tempo? Ó, uma carta do Apocalipse, ele fala assim, dei tempo para que se arrependesse. Por que Deus dá esse tempo? Aleluia. Por causa desse amor. Deus ama o homem, irmão. Independente do que o homem seja. Independente de quão duro, quão obstinado, quão profano, quão ímpio, quão vigarista, homicida. Ele seja, Deus o ama. Mas olha, ele foi buscar Saulo de Tarso, que matou tantos cristãos. Um cara que pegou Paulo orando, pegou Paulo quando Paulo estava se inclinado, será que o que eu estou fazendo é certo? Não, ele pegou Paulo cheio de ódio, no caminho de Damasco, indo para a cidade de Damasco. O que Paulo ia fazer em Damasco, irmãos? Matar crente, prender crente. E Jesus pegou ele no meio do caminho. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Saulo, Saulo. Por que me persegues? Saulo diz, quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, que você está perseguindo? Matando meus escolhidos? Levanta que eu vou te ensinar agora. Tu és um vaso escolhido para mim. E eu vou te ensinar o quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Olha que coisa, irmão. Pegou Paulo cheio de ódio. Paulo estava caminhando para mais uma cruzada contra os cristãos. Olha esse amor de Deus, que não quer saber se o seu coração está cheio de ódio, de palhaçada. Ele quer você. Ele te ama. E se você permitir que ele te alcance, se você deixar, ele te muda. Ele te transforma. O evangelho é transformação, não é outra coisa. Evangelho não é falar bonito, evangelho não é pregar bonito, evangelho não é ir para o culto todo dia. Evangelho é transformação de vida. Olha quem é Paulo agora, depois desse encontro. Que mudança tremenda. É a maior mudança que a gente vê no Novo Testamento, irmão. É a de Saulo. Registrada é a maior que a gente tem. Deus, através do Espírito Santo, ele vai cego na rua direita, o profeta Ananias vai até ele, coloca a mão sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo, naquele exato momento, as escamas dos olhos caem. E ele começa a viver uma vida de arrependimento. Ele começa a chorar, quebrantar-se diante de Deus a cada... Você vê na trajetória da vida toda de Paulo. Um homem que parece que tinha aliança com a culpa. Romanos 7 mostra isso, miserável homem que sou. Romanos 8. Quando a gente olhar aquilo ali, a revelação do amor de Deus, Paulo começa... Por que Paulo... Pode olhar, de todos os apóstolos, quem é que fala mais do amor, irmão? Embora João é considerado o amado de Deus, mas quem é que mais fala do amor? Paulo. Porque muito lhe foi perdoado. E Paulo convive com a mente dizendo, eu não merecia, e ele me salvou. Olha que obra. Isso é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo todo dia, todo momento em nós, mostrando para nós, você não merece, mas eu te amo. Eu estou preparando esse café da manhã porque eu te amo. Eu estou te dando essa oportunidade porque eu te amo. Você não merece, mas eu te amo. É exatamente isso. E o amor é o solo. Quando eu entendo esse amor e vivo esse amor,
Todos os dons são perfeitos em mim. Quando é assim. Agora, quando não é, aí eu vendo o dom. Aí custa 5 mil reais para me pregar. Aí custa 20 mil reais para me cantar. Aí eu começo a vender o dom. Porque não está sendo cultivado em solo que deve ser cultivado. Qualquer um, irmão. Eu falo para os irmãos assim, traz os alunos. Mas se você conhecer uma pessoa que não tem condições e quer estudar, pode trazer. Eu não vou dizer quem, mas nós temos na sala de aula várias bolsas. E eu me alegro de igual modo. Ninguém saiu das nossas aulas, que nós tivemos alunos que tiveram que sair, não saiu porque não conseguiu pagar. Não saiu, não. Não foi por isso, não. Porque o incentivo pode ficar. Porque, de qualquer jeito, eu estou semeando aqui, Deus vai me socorrer de um outro lado, não tem? Essa é a realidade. O importante para mim é ter gente estudando aqui. Teve ideias, falou, eu entrei em dificuldade. Falei, continua aí. Se não tá, é porque não quer. Porque não tem interesse, ou porque não consegue vencer o desafio, porque não é fácil estar aqui todo sábado. Eu sei que acontece um monte de coisa, às vezes são lutas e mais luta para a gente abrir uma sala de aula como essa. Hoje, por exemplo, quase que a gente não ia ter aula, devido à questão do CPO, seria uma, e a questão da internet, mas eu consegui, né, comprar um pouquinho de coisa para dentro de casa e pagar a internet. Mas não é fácil. A gente sabe que tem lutas para as pessoas estarem aqui também. Existem desafios. Mas se tiver gente aí, estou interessado, mas não tenho condições agora, pode trazer para a sala de aula, deixa aprender. Eu não ligo para isso não, irmão. Tanto que esse CPO aqui foi desfeito justamente não pelo fato de questões financeiras. Eu falei para o menino, você tem que me levar e me trazer, dar condições, porque eu não tenho como tirar da minha boca para ir até aí São Paulo, tal. E me ajuda aí, porque eu estou passando um momento difícil e tal. Aí nem me respondeu mais. Foi por isso. As pessoas querem usufruir do que nós temos, do que Deus nos deu, mas não querem estar conosco nas nossas dificuldades. Isso não é cristianismo. Então, aí eu falei, não, irmão, então eu mando material para você, se você quiser, não te cobro nada, mando o certificado tudo assinado. Você ministra aí do meu instituto, mostra para mim que você fez as aulas aí, tá tudo certo. Eu não vou te cobrar R$1. Te mando tudo aqui agora. Ainda falei isso para ele, para manter a minha palavra, mas eu não vou nessas condições. Porque eu não sei onde eu vou morar depois. Eu estou aqui tentando resolver para ver se aparece um terreno para carpir alguma coisa para me pagar meu aluguel. Está vergonhoso para mim, eu sou um servo de Deus, as pessoas que me conhecem são um pastor. O senhor precisa de mim, precisa receber aqui para comprar os remédios. Eu ganhei umas ofertas aí agora semana passada. Uns irmãos semearam na minha vida aí. Eu consegui comprar comida. Irmão. Comprei comida, paguei, mas a comida que eu comprei, aqui para vocês terem uma base, eu paguei 40 conto num pacote de arroz. Então, eu não sei como é que está aí, mas naquele atacadão aqui é 27. Eu tive que comprar aqui na vila mesmo, não dava para comprar no atacadão, porque eu tinha que pagar a internet, porque eu tenho um compromisso com vocês. A internet eu que tenho que manter, porque eu tenho um compromisso com vocês aqui na aula. Então, sem da internet, um pouquinho que sobrou, entendeu? Eu consegui uma oferta aí a semana passada de R$500, depois terminou a aula. Meu aluguel é 700. Entendeu? Mais de um ano que eu estou aqui, era 600, foi para 700. Já tem uns 3 meses, 4 meses estou pagando isso. Não pago água nem luz, graças a Deus, senão já está embutido. Então, vocês veem que situação. É difícil. Aí eu vejo que os irmãos também, esses outros irmãos, às vezes até querem estudar e não tem condição. Então, já estou dizendo para os irmãos, se aparecer alguém que quer estudar e não vai estudar porque não tem condição financeira, pode colocar aí, pode falar para entrar que eu vou abrir uma bolsa. Vou dar uma bolsa 100%.
e lá na frente, se a pessoa quiser abençoar a gente, já me abençoa orando por mim. Só ora por mim, para Deus me abençoar, me proteger, me guardar e me suprir aqui, tá tudo ótimo. Entendeu? E eu sei que os irmãos que pagam também não vão ficar chateados porque eu estou colocando. De certa forma, nós estamos abençoando vidas e ministérios. Mas também, se os irmãos entrarem em dificuldade financeira, pastor, vou parar porque eu não vou conseguir, não saiu fora do meu orçamento. Não, vai continuar. Vai continuar até o fim. E lá na frente, Deus te abençoe, meu irmão. Se lembrar de nós, amém. Se lembrar pelo menos na oração, já está ótimo. Não existe um gesto mais carinhoso do que uma oração. Não existe. Não existe um gesto mais maravilhoso do que alguém nos abraçar com uma oração. Então, pode chamar pessoas, pode abrir. Eu quero ver essa sala de aula abençoada. Pessoas que querem aprender, que você vê que tem vontade, sede, mas não tem condição, pode trazer para essa sala. Através delas, amanhã eu consigo abrir uma outra sala de pessoas que podem me ajudar. Entendeu? Então, a gente sempre fala assim, ó, divulga aí, tal, tal, tal. Os irmãos da África mesmo, ó. Lá é difícil por internet, algumas coisas e tal, tal, tal. De vez em quando eles estão na aula, de vez em quando não. Por causa dessa dificuldade de internet e a dificuldade financeira deles também lá, porque a internet deles é paga. Então, imagine o cara ter que decidir entre comer e pagar a internet. Então, nós temos esses alunos aí que são uma benção. Então, a gente vai fazer isso por amor. Eu faço isso daqui por amor, eu tenho prazer. Eu fico triste quando eu vejo que alguma coisa pode acontecer para nós não estar aqui sábado. Eu fico muito triste. A sala que eu estava falando que ia abrir de quarta-feira, eu estava falando com o irmão ontem. Falei, ó, vamos abrir a sala de quarta-feira. Eu pensei, essa daí então vai me ajudar tal. Aí o irmão quer aula exclusiva. Falou, não, pastor, só quero eu nessa sala. Eu falei, irmão, você vai me tirar um dia para estar só eu e você? E o curso você quer o bacharelado? Você quer... Beleza, se você fizer a altura, tá tudo certo. Porque você vai custar meu tempo. É um dia que eu poderia estar abrindo uma sala para me ajudar aqui. Aí eu comer e sobreviver com meus filhos. Não que eu estou vendendo a palavra de Deus. De jeito nenhum. Graças a Deus eu sou tranquilo nisso, porque é um curso teológico e é um curso de um instituto. Eu tenho despesas com o instituto, eu tenho despesa com o curso que eu fiz, eu me formei e faço cursos até hoje. E não só faço curso assim, irmão. Irmão, eu terminei de fazer um curso quinta-feira agora, perito criminal. Eu fiz um curso, era gratuito, não é o curso na polícia, o curso para prestar concurso e tal. É um curso de perícia criminal, foram 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta à noite. Eu fiz via videoconferência, participei do curso do começo ao fim. Infelizmente, eu não sei se eu vou poder pegar o curso é de graça, mas o certificado é comprado. E eu não vou, tem que pagar a emissão do certificado, e eu não vou, é simbólico, mas eu não vou conseguir. Mas eu fiz. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Na área da Bíblia, mestrado, doutorado, que eu não acredito na palavra doutorado em teologia, o negócio de doutor em teologia para mim não existe, mas a gente faz para buscar conhecimento, eu quero estar sempre buscando. Então, é muito importante, isso demanda meu tempo, e tempo é dinheiro, como diz aí no mundo, mas é uma verdade. O tempo é dinheiro, o seu tempo tem um valor. Você tem que saber com que gastar seu tempo. E aqui eu não estou gastando meu tempo, aqui eu estou verdadeiramente cooperando com os irmãos, não só ensinando, mas também aprendendo com os irmãos. Aqui eu não só ensino, eu também aprendo com vocês. As perguntas de vocês, às vezes uma experiência que vocês passam, vem me ensinando também. Aqui todos nós somos alunos, o professor aqui é o Espírito Santo. Amém? Irmã Claudete? Então, meu questionamento não é nem bem uma pergunta. O meu questionamento, assim, acho que está faltando nas igrejas, né, um conhecimento maior sobre essa questão da pneumatologia, né? É como o pastor está falando, né? Quem tem o Espírito Santo, ele não vai deixar o restante, ele vai vir junto com o procedimento
de quem tem o Espírito Santo na vida. Então, quem tem o Espírito Santo, ele não vai querer agredir ninguém, ele não vai querer falar mal de ninguém. Então, assim, tô querendo colocar a posição assim. É, As igrejas, no modo geral, não estou generalizando, e existem igrejas que a gente sabe que tem, que faz a palavra de Deus da melhor forma possível. Mas a gente vê muitas coisas que acontecem dentro das igrejas que poderia ser diferente, como o pastor sempre comenta, né? A ajuda para as pessoas que estão com necessidade, o amor, tratar todos com amor, sem distinção, né? Sem distinção de cor, né? De idade, de nada disso. Ou alguém que esteja enfermo, né? A gente está lá sempre ajudando com a ajuda de uma limpeza de uma casa. Eu acho que tudo isso é de referente, tá se referindo ao amor. E o amor tá ligado no Espírito Santo. Então, assim, as igrejas estão muito. Que eu vejo, o que eu falo é as igrejas que eu costumo estar vendo. Tá muito longe dessa base do Espírito Santo. Então, eu acho assim que o que está faltando muito nas igrejas é a questão do Espírito Santo. Porque se você tiver Espírito Santo, a igreja ela seria totalmente. A base da igreja seria totalmente diferente. com certeza. Essa foi a maior definição do que hoje nós vivemos, trazendo para os dias de hoje, é o que nós vivemos. Se o Espírito Santo fosse hoje o centro da operação da igreja, muita coisa a gente não precisava estar pedindo. Com certeza, se o Espírito... essa é a visão certíssima, irmã Claudete. É a definição melhor do que nós estamos vivendo hoje. Então, qual é a resposta de tudo isso que nós vemos na igreja? O Espírito de Deus não está operando. Porque se tiver, o que nós chamamos, o que eles chamam de Espírito Santo operando é uma outra coisa, menos o Espírito Santo. Essa pulação, não que eu seja contra, cada um se manifeste na alegria do Espírito ali do jeito que quer, né? Que alguém fala, teólogo é cru. Eu também dou meus pulinhos, tem hora que eu me alegro, dou uma corridinha em cima do púlpito. A alegria, né? A alegria do. O segundo aspecto do fruto aí, na outra página, é alegria. A palavra chara, do grego. Alegria, gozo. E na hora que tem gente que corre, dá piruleta, não é que o Espírito Santo fez ele dar piruleta, é a alegria nossa de estar recebendo o sobrenatural. A gente pula, extravasa, dá glória alto, bate palma, dá um tapa na parede. Tem uns que se empolga tanto que dá no púlpito de vidro e acaba quebrando, né? Não que, o irmão fez aquilo na carne, não, é alegria. É que nem o cara está numa arquibancada assistindo o time dele jogar, que nem o time da irmã Claudete foi campeão ontem, né? Maravilha, o Timão aí ganhou, né? É do senhor também, Musael? Então, você vê, o povo se alegra, é a mesma alegria, não é pecado. Não é pecado você dar um glória alto, você dar um salto dentro da igreja, né, porque você sentiu a presença de Deus. Deus me livre de tocar nisso, quem sou eu? Cada um extravasa, tem nego que lá no estádio toca a vuvuzela, né? Outros apita com o negócio, outros assovia, né? Dá alegria de ver o time ganhar ali. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Às vezes você está ali tão triste, chegou no culto, aí vem uma presença tão forte, que você chora, você ri, você quer correr, você quer abraçar alguém, né? Então, né, a gente sabe que isso é normal. Então, não é sobre isso que eu estou falando. Mas a gente não pode confundir isso com ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é diferente. Ser cheio do Espírito Santo, uma mulher que está doente, enferma, não precisa pedir para ir lá fazer uma faxina na casa dela. Eu sou cheio do Espírito Santo e já vou lá. O próprio Espírito de Deus, não me deixa confortável de frente à necessidade de alguém. Eu coloquei um vídeo no meu status aí, eu tirei rapidamente, porque dentro do negócio das crianças, daquela criança tem uma fala dela que não é o que eu passei, mas parte é o que passei. É um videozinho de uma criança que está chorando porque ela vai para a escola e todo dia as pessoas chamam ela de pobre, porque ela leva um pote para pegar um pouco da merenda e levar para casa, para a família comer. E
Quando eu vi esse vídeo, eu voltei aos meus 7 anos de idade, porque eu vivi isso. Eu vivi de merenda de escola. Era a única forma de eu comer com meus irmãos. Isso dos 7 aos 14 anos. Eu estudava porque eu tinha merenda. Era a única coisa que a gente tinha para comer. Se a gente não comia lá, então a gente tinha que ir arriscar, entrar dentro do supermercado, pegar um pacote de pão e sair correndo. E orar para não ser pego, para poder comer. A fome é algo terrível, irmãos. A fome é o pior. E não só a nossa, é pior quando a gente tem alguém que a gente tem que cuidar. Quando a gente tem filhos, quando tem alguém que precisa da gente. E aí eu ia pôr, mas ele falava da mãezinha dele que ele pediu para ela trabalhar, uma criança de 7, 8 anos, pedindo para a mãe dele deixar ele trabalhar e ela não deixava. Que é uma criança, e é capaz dela deixar e ainda perder a criança para o Conselho Tutelar e Companhia Limitada. É assim que funciona. Eles preferem ver morrer de fome, porque ajudar ninguém vai. Ninguém vai ajudar. E eu lembrei, e aquilo mexeu muito comigo hoje, porque eu não tenho condições de cuidar de ninguém. Eu queria tanto cuidar daquele menino quando eu vi ele. Aquilo mexeu comigo. E tem tanta gente ao nosso redor assim. E às vezes tem tanta gente na igreja assim. E como a gente fala que a nossa igreja é uma bênção, é cheia do Espírito Santo, irmão, se ninguém vê. É o que a nossa irmã Claudete acabou de falar. Como dizer eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não ligo, eu não me importo. Então, é muito difícil isso. Então, nós já atravessamos aqui o horário. Semana que vem nós vamos estar vamos praticamente finalizar, porque eu só vou pegar os tópicos, né? Tem mais quase 40 páginas aí pela frente, mas são coisas agora assim, que eu só vou pegar os tópicos e falar da alegria, né? Por exemplo, a alegria eu posso até terminar agora, porque essa alegria do Espírito é aquela alegria que nos faz estar alegre mesmo em tempos de dificuldade, que nem a gente entende, né? Por que a alegria permanece dentro de nós, com o mundo desabando, com as coisas acontecendo totalmente contrário? É esse fruto, o fruto de estar alegre. É o que fez os nossos irmãos cantarem sendo queimados dentro do Coliseu Romano, servindo de comida para as bestas feras, sabendo que iam morrer, e os nossos irmãos cantavam. Essa alegria, uma alegria, é um gozo na alma. E o desejo de voltar para casa, de voltar para Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu acho que essa fala da nossa irmã Claudete agora foi o fechamento dessa aula de hoje, né? Precisamos anunciar a igreja e mostrar para eles que ser cheio do Espírito Santo não é ter um uniforme bonito no congresso, cantar bonito e fazer uma confraternização, comer um salgadinho um com o outro ali, comeu 2 coxinhas, foi para casa, nós se amamos. Isso aí não é amor, isso aí não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é estar preocupado. Por exemplo, tem almoço aí hoje, irmão Israel? Vai ter almoço? É isso aí. Ser cheio do Espírito Santo é ter essa preocupação com os nossos irmãos da igreja, não só com os nossos familiares. Eu até me perdoe, irmão Israel, o senhor definiu lá o que aconteceu com a sua filha, né? Já está tudo sob controle, graças a Deus. E nós estamos orando sempre, né? Pela filha, pela família. Eu tenho o compromisso de orar pelos irmãos, cada um de vocês, família. Eu sei que há desafios no meio da família, aqueles que ainda não são cristãos, se Deus te salvou, é porque Ele tem um plano para você e para a sua casa, para a sua família. Deus não me salvou simplesmente por me salvar no meio da minha família. Deus me salvou para salvar a minha família. Então, Deus vai entrar, já está no meio da minha família por causa de mim. Lembra? Deus não destruiu Sodoma e Gomorra antes de tirar o sobrinho de Abraão de lá. Só porque era sobrinho de Abraão. Começa assim: ocultarei eu que faço a Abraão. O que Deus ia fazer? Destruir Sodoma e Gomorra. O que tem a ver Abraão com Sodoma e Gomorra? Só uma coisa de Abraão estava em Sodoma e Gomorra: o sobrinho. Então, vai que Abraão vê o descer no fogo do céu, cair em enxofre lá em Sodoma,
resolve sair daqui que nem louco para ir lá e socorrer o filho dele. Deixa eu deixar ele tranquilo que eu vou tirar o sobrinho dele de lá antes de destruir aquele lugar. Ou seja, é a maior referência de que Deus tem livrado os nossos, independente de quem eles são, por causa de nós. Enquanto nós somos amigos de Deus, Deus vai guardar os nossos, vai abençoar a vida dos nossos. Eles não sabem, mas as portas abrem para eles, não estão desempregados, não estão numa cama doente, não morreram no Covid, né? Estão livres de tanta coisa, é tanto livramento por causa de nós, que estamos de joelhos dobrados e somos amigos de Deus. Enquanto formos amigos de Deus, Deus vai livrando eles. E se porventura uma hora Deus quiser também tirá-los, Deus também nos avisará e nos dará graça para passar por esse momento tão triste. Porque é certo, né? A única coisa certa que nós temos na vida é a morte. A morte uma hora vai chegar para todo mundo. Mas enquanto nós estivermos com Deus ali, Deus tem nos abençoado e tem abençoado os nossos. Que Deus abençoe, irmãos. Um ótimo final de semana para vocês. Continue orando por nós. Estamos aqui na batalha. Não está sendo fácil, mas eu acredito que uma hora não há mal que dure para sempre. Uma hora Deus vai virar esse cativeiro e eu vou poder falar, contar grandes testemunhos para os nossos irmãos. E quem sabe nós vamos desfrutar ainda juntos. Quem sabe um dia eu vou ter a possibilidade de trazê-los todos aqui. Vocês, que são aqui de perto, né? Trazer para estar aqui conosco no final de semana e a gente se reunir, orar junto, passar um final de semana abençoado, tomar um banho de mar na cachoeira e vai ser bênção. Eu acredito que Deus nos dará esse momento. Um beijo no vosso coração. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para vocês. Fiquem na bênção. A paz, irmãos. Glória a todos. Em nome do Senhor Jesus.